Apocalipse, capítulo 3. Tem gente que tem medo desse livro, né? Misericórdia. Vai falar de Apocalipse. Vamos falar de Apocalipse hoje. Quem está feliz por isso? Quem está com medo? Misericórdia. Nós falamos de um amor, o verdadeiro amor, o amor de Deus, e esse amor que lança fora todo medo. Amém? Apocalipse capítulo de número 3. Todos me ouvem? Quem está aí no fundo consegue me ouvir? Amém? Glória a Deus. É muito importante que você ouça, que você preste e concentre toda a sua atenção nesse culto. Amém? Não deixe que a sua cabeça vá lá para a avenida. Não, concentra, foca. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 1. Todos encontraram? Amém. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Versículo 4. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Pai e dos seus anjos que ele me pertence. Versículo 6. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos manteve e o Senhor nos sustenta, e graças a Ti que nós estamos aqui na sua casa. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade gloriosa e maravilhosa de poder ouvir a sua palavra. Eu te peço, ó Deus, como ministro dessa noite, se mova nesse lugar em nome de Jesus. Que toda arma forjada do diabo, que toda obra maligna do inferno caia por terra agora, Senhor. Aquilo que impede essa pessoa de ouvir a tua mensagem nessa noite, caia por terra agora, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, nós precisamos ouvir a sua voz. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Eu peço a você que está com o seu celular. Eu pedi o meu aqui que eu tenho que controlar o tempo. Eu sou horrível naquele relógio ali. Eu não sei ler as horas. Para mim é mais fácil aqui. Mas eu peço que você desligue seu celular. Alex, eu não posso desligar, então deixa no silencioso. Sai do Zap, sai do Face. E eu quero que você foque totalmente a sua atenção nessa noite ao que nós vamos ouvir. Amém? A igreja de Sardes. A Bíblia, ela não é nenhum jogo de tarô. A Bíblia, a gente fala isso de vez em quando. A Bíblia não é nenhum jogo de tarô, porque o jogo de tarô, a pessoa pega uma carta, joga em cima da mesa e fala: essa carta é a morte. Tem algo... Não. A Bíblia, você não pega a Bíblia e interpreta ela da maneira que você quiser. Se você faz isso, você abre uma margem muito grande para criar heresias. É o que a gente ouve por aí. Essas ideias loucas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, são pessoas que abriram a sua Bíblia e falaram: deixa eu interpretar dessa maneira. Olhou a Bíblia com a visão carnal, com a interpretação da carne, do homem. A Bíblia, ela tem diversas coisas que, se a gente escava, e se a gente procura e estuda, tudo fica mais claro. Já ouviu alguma pregação que você fala: meu Deus do céu, eu não sabia que significava? Alguém já ouviu uma pregação assim? Fala: nossa, eu não sabia. Sério mesmo? Tem uma pregação que o pastor Danilo, ele sempre repete ela. Ele fala que é a pregação da vida dele, que ele fala sobre Davi fugindo de Saul, e ele vai até a casa de Samuel, alguma coisa assim, e ele encontra a espada que ele cortou a cabeça de Golias. Alguém já ouviu o pastor pregando sobre isso? Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei: mentira, não está na Bíblia isso. Não, nunca li. E foi a ideia mesmo que Deus falou: você nunca leu, por isso que você não prestou atenção.
Mas enfim, hoje a gente vai se aprofundar um pouco nesse texto que nós lemos sobre a igreja de Sardes. Apocalipse contém as 7 cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor, e Sardes é uma das igrejas. Eu quero que você preste atenção no seguinte: eu vou passar alguns dados que você vai entender que faz totalmente sentido com o que foi destinado à igreja de Sardes. Sardes, a cidade de Sardes, para entender a carta nós temos que entender a cidade. A cidade de Sardes foi capital da antiga Lídia, um império antigo que já não existe mais. As ruínas da cidade de Sardes, para você ter uma ideia, fica no vilarejo chamado Sartes, com T, na Turquia. Hoje só sobrou ruínas. Sardes, a cidade ficava situada acima de uma colina. Ficava num local totalmente estratégico, porque do alto de Sardes, assim como eu consigo ver a todos vocês, o exército de Sardes, as pessoas que moravam em Sardes, conseguia ver se os inimigos se aproximavam. Além de ser no alto de uma colina, que já seria, de uma colina, misericórdia, de uma colina que já seria difícil o acesso às pessoas, porque naquela época não tinha carro, não tinha jipe para subir, né? Era no braço aqui, levar as coisas, e espada pesada, então era difícil. Além disso, a cidade de Sardes era rodeada de uma muralha. Você entende até agora? Tudo bem? A cidade de Sardes, pelo fato de estar no local estratégico, de ser rodeado por uma muralha, os habitantes da cidade, eles tinham uma confiança imensa que nunca seriam invadidos, nunca seriam subjugados por qualquer outro exército. Os seus inimigos nunca alcançariam e nunca conseguiriam dominar a Sardes. Essa era a ideia dos moradores de Sardes. Sardes teve o seu ápice atingido, o ápice econômico, o ápice do seu poderio bélico, no ano de 700 a.C. No ano de 700 a.C. foi quando Sardes quase virou uma potência mundial. Ela era a principal capital da Lídia, era um império grande. E no ano de 546 a.C., preste atenção. Alex, é chato, é aula de história? Eu já saí da escola por causa disso. Não, quero que você preste atenção, que vai fazer todo sentido. No ano de 546 a.C., o rei Ciro da Pérsia, a Pérsia já era uma potência mundial que estava dominando praticamente toda a Europa. O rei Ciro da Pérsia, ele circunda a cidade de Sardes. Ele faz algumas barreiras por 14 dias. Ele cerca a cidade por 14 dias. E nesses 14 dias, o rei Ciro da Pérsia, ele estuda formas de como invadir uma cidade que é praticamente intransponível. Nesses 14 dias, eles conseguem enxergar uma fenda, conseguem enxergar uma brecha no meio das muralhas de Sardes. Então, no momento de despreparo, no momento de falta de vigilância, preste atenção nisso agora. No momento de falta de vigilância, quando os soldados de Sardes estavam dormindo, um soldado, quantos soldados? Quantos soldados? Um soldado persa, ele adentra por essa fenda, por essa brecha. Alguns historiadores dizem que eles fizeram um túnel, e quando todos estavam dormindo, ele entra na cidade de Sardes, abre os portões, e o império da Pérsia invade Sardes e domina Sardes. A cidade que pensava ser intransponível, a cidade que pensava ser a mais poderosa, ela acaba sendo dominada. Amém? Você entendeu isso até agora? Agora, Alex, e por que isso faz sentido na mensagem? Jesus, quando ele pede a escrever, João, escreve a cidade de Sardes. Ele utiliza fatos da história, fatos da economia, não somente a igreja de Sardes, mas as 7 igrejas da Ásia Menor. Fatos que quando as pessoas fossem ler, elas falavam, entendi tudo. E Jesus, ele fala assim, olha só, Apocalipse 3, versículo 2. Desperte, sede vigilantes. No capítulo 3, na parte B também fala, aqui, cadê? Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Você percebe? Como o rei da Pérsia invadiu Sardes no meio da noite.
quando todos não estavam vigiando, eles estavam dormindo. Então o rei da Pérsia invade e domina a cidade. Jesus usa a mesma linguagem, a mesma expressão para falar: olha, sede vigilantes, não estejam dormindo. Assim como ele falou nos evangelhos, o próprio Jesus: olha, eu virei até vocês, eu virei contra ti como um ladrão no meio da noite. Alguém espera um ladrão? Você fala assim: nossa, hoje umas 3 horas da manhã, o rapaz vai pular aí o muro. Você fica contando? Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. E Jesus fala a mesma coisa para a igreja de Sardes: olha, desperta. Isso, quando eles leem, automaticamente lembra da história. Peraí, a gente achava que nunca seria vencido, e no momento de fraqueza, no momento que nós não vigiamos, no momento que nós estávamos dormindo, o inimigo veio e dominou sobre nós. Você percebe que não é uma carta de tarô que você interpreta da maneira que você quer? Então vamos continuar. Após a primeira invasão do rei Ciro, ascende no mundo o Império Grego, onde Alexandre o Grande, ele era o seu principal conquistador. E Alexandre o Grande entra em guerra também contra a cidade de Sardes, e ele destrói a cidade, porque numa guerra, com certeza, você que assiste jornal, você vê lá na Síria, a cidade está totalmente destruída. Numa guerra há destruição, há mortes. E Alexandre consegue tomar o controle de Sardes. Olha, uma cidade que pensava que nunca seria vencida, acaba sendo vencida de novo. A história fala que cinco vezes a cidade foi invadida e foi dominada. E numa delas, Alexandre o Grande, ele invade a cidade e ele domina a cidade. E como de costume, em todos os lugares que Alexandre o Grande dominava, ele implantava a cultura grega, ele helenizava a cidade. Quando ele reconstrói a cidade, ele dedica a cidade a uma padroeira, a uma deusa chamada Cibele. Qual é o nome? Qual é o nome da deusa? Cibele. Os adoradores de Cibele, dessa deusa, acreditavam que Cibele tinha poder sobre o ciclo da vida, da morte e do renascimento, ou da ressurreição. Começa a fazer um pouco de sentido? Você lembra que nós lemos lá no início? Versículo 1, presta atenção. Quando Jesus já está falando: sei de tudo que você faz, você tem fama de quem está vivo, mas está morto. As pessoas que se reuniam na igreja de Sardes, que se converteram a Cristo, que talvez tinham uma vida de adoração até mesmo a essa deusa, a deusa Cibele, sabiam que isso tinha... Peraí, eu me lembro, a gente adorava uma deusa que nós acreditávamos que ela poderia nos dar a vida, ela poderia ressuscitar os mortos. E Jesus, ele fala que: olha, eu tenho o controle da vida e da morte. Eu sei quem está vivo, quem está morto, porque aparentemente você está vivo. Você anda como quem está vivo, você fala como quem está vivo, você faz coisas como quem está vivo. Mas eu, o próprio Senhor, esse que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, que são as 7 igrejas nas mãos, eu conheço você. Diga glória a Deus, porque Jesus nos conhece. Então vamos continuar aqui. Vamos dar mais um salto na história. Alex, está ficando chata essa aula de história. Calma que você vai falar que não ficou não, no final. Pulando, depois de Cristo, assim que Jesus nasceu, no ano 17 depois de Cristo, acontece um grande terremoto, e a cidade de Sardes, ela é totalmente destruída. Nessa época o Império Romano já dominava sobre grande parte da Europa, e a cidade de Sardes era uma das cidades que fazia parte do Império Romano. E depois desse terremoto, o imperador Tibérios reconstrói a cidade. Porém, ele não somente reconstrói a cidade com a arquitetura segundo os padrões arquitetônicos, olha, vou falar uma palavra difícil, de Roma, mas ele também reconstrói a cidade segundo os padrões morais de Roma. Roma era uma grande cidade, um grande império, que era um império totalmente perdido, desvirtuado daquilo que Deus considera bom. Eu acho que eu já falei isso aqui. Dizem alguns historiadores que a profissão de pedagogo, sabe o que é um pedagogo? Tem algum pedagogo aqui no nosso meio? Pedagoga não temos. Mas a profissão de um pedagogo, esses que cuidam das crianças na escola, surge na Roma Antiga.
porque a criança saía da casa dos pais até a escola. Porém, nesse meio termo, tamanho era a imoralidade sexual de Roma, que se uma mulher ou um homem olhasse para essa criança e queresse ter uma relação sexual com ela, ele fazia. Então, para que essa criança não sofresse, não fosse violada, o pai e a mãe contratava uma pessoa confiável, uma pessoa forte, habilidosa, para pegar a filha, o filho da casa e levar até a escola, e da escola até a casa. Tal era o grau de imoralidade de Roma. E Sardes é reconstruída depois desse terremoto segundo esses padrões. É uma cidade que fica conhecida no mundo antigo como uma cidade com um grau elevadíssimo de imoralidade e de decadência. E é sobre essa cidade que Cristo, ele levanta uma igreja, a igreja de Sardes. Não encontramos em nenhum lugar, em nenhum livro, que nessa época que João escreve à cidade de Sardes essa carta, a pedido de Cristo, não encontramos algum relato falando que a igreja de Sardes sofria perseguições. Muitas cartas de Paulo nós vemos e nós lemos que ele alerta falando: olha, tome cuidado, sede firmes, fiquem alegres quando vocês foram perseguidos. Mas Sardes foi uma igreja que possivelmente não sofreu perseguição. Primeira coisa que nós aprendemos: o diabo não tem o trabalho, ele não se preocupa com alguém que não faz nada pelo reino. É um bom momento para você refletir. Como é que está a sua vida? Tem muito levante? Tem muita luta? Alex, estou pensando bem, faz tempo que não tem, então tome cuidado. Não, tome cuidado. O próprio Jesus falou assim: peraí, como que Satanás ele vai lutar contra ele mesmo? Uma casa dividida não prosperará. Então tome cuidado. Alex, as coisas estão muito calmas por um bom tempo. Então veja bem se o seu cristianismo é um cristianismo verdadeiro. Talvez. A igreja de Sardes, diziam que ela era muito rica, era uma igreja muito próspera. Diziam que no seu hall de membros da igreja de Sardes havia até políticos poderosos, pessoas poderosas da cidade. E Sardes tinha uma autoconfiança. Era uma igreja muito ativa. Você vê que Cristo fala: eu conheço as suas obras, eu sei o que você faz. Mais para frente nós vemos: vejo que as suas ações, que as suas obras não atendem os requisitos do meu Deus. Hoje no nosso tempo nós vivemos um período de muitas igrejas vivem um ativismo religioso. Alex, o que é um ativismo religioso? Nós fazemos muitas coisas, amém? Glória a Deus. A igreja de Cristo faz muitas coisas. No século 21 nós temos TV, nós temos rádio, nós temos eventos, nós temos ministérios que cuidam das pessoas da rua, ministério que cuida das pessoas que estão no meio do vício. E é ruim quando nós fazemos muitas coisas, quando nós fazemos muitas coisas para a obra de Deus e nós esquecemos do Deus da obra. Sardes era a igreja que estava assim. Era uma igreja que tinha uma confiança exagerada em si mesmo, porque era uma igreja que não era perseguida, era livre para pregar a palavra. A igreja do Brasil é livre para pregar a palavra de Deus? Somos. Se você for no metrô e pregar, a única coisa que você pode receber é um não. Mas não é proibido. Viaje para outros países, viaje para a Coreia do Norte. Primeiro tente entrar na Coreia do Norte. Agora que você entrou, tenta pregar. Você vai ser morto, filho. Ou você vai ser morto, ou então você vai ser preso num campo de concentração. Nós temos essa liberdade. A igreja de Sardes tinha. Podemos pregar, podemos fazer culto ao ar livre. Esse ativismo religioso é tão traiçoeiro, que esses dias eu estava vendo num portal de notícias, estava falando: cantor tal e cantora tal fica feliz porque vai celebrar o bloquinho gospel de carnaval. Ó, Jesus. A minha esposa, ela dança, ela me ensinou a dançar. Brincando, me ensinou não. Mas a que ponto chegamos? De achar que isso é saudável. Eu não quero entrar no mérito, falar. Eu não vou entrar nesse assunto tão a fundo. Mas lembra que eu falei?
se talvez tudo vai bem, é bom a gente começar a pensar, peraí, será que eu estou vivo? Será que eu estou servindo a Deus de verdade? Porque o Satanás não está se levantando. Olha que bacana, a gente vai fazer uma marcha para Jesus na Avenida Paulista. Não pode, não pode. A parada gay, a parada LGBTI, EBTI, né? O final agora, cada vez tem uma letra a mais. A parada gay pode, tranquilo. Mas se você for fazer um evento cristão, não pode. Aí não é estranho que o pessoal consegue fazer bloquinho de carnaval na rua? Tranquilo, prefeitura não barra. A igreja de Sardes vivia isso, era uma falsa confiança, que tudo vai bem, tudo que eu faço vai bem. Eu evangelizei o prefeito veio ontem aí na minha igreja, que vence. Essa era a realidade de Sardes, uma igreja próspera, uma igreja longe de Deus. Como eu disse, nós não, mas as pessoas aí fora estão, o Brasil está celebrando o carnaval, a festa da carne. Para mim, carnaval, eu poderia trazer alguma mensagem falando sobre carnavales e trazer do grego, e sei lá, ou então falar sobre o primeiro carnaval lá em Êxodo, ao redor do bezerro de ouro, o pessoal sambando, se alegrando, e o bezerro igual o carro alegórico. Eu poderia falar sobre isso, mas eu decidi falar de carnaval o seguinte, que para mim carnaval é uma festa, a mais das máscaras, a festa da mentira. Porque a pessoa fica deprimida o ano todo, fica triste o ano todo, mas no carnaval ela coloca uma máscara, coloca uma fantasia e feliz da vida. Parece que tudo vai bem e tudo acaba numa quarta-feira de cinza. Já pensou? A alegria dura pouco, porque não é uma alegria passageira, não é uma alegria verdadeira. Alex está falando que as pessoas não precisam e não devem se alegrar, sim, mas nós sabemos qual é a nossa verdadeira alegria. Essa é a nossa verdadeira alegria. Você está aqui hoje, você pode estar pensando, poxa vida, eu poderia estar na praia, eu poderia estar lá em Porto Seguro, eu poderia estar em Cancún, mas eu estou aqui na Vênia Amor ouvindo esse cara, né? Mas essa é a nossa alegria, a alegria que nós temos de poder levantar as nossas mãos e falar: Jesus, Jesus tem um nome acima de todo nome. Essa é a nossa maior alegria. Mas o carnaval, ele proporciona uma falsa alegria, é uma mentira. O país vive numa crise. A gente vai nos hospitais públicos, as pessoas estão amontoadas nos corredores, na segurança. Esses dias eu vi uma matéria, porque se a gente for assistir a TV, qualquer dia ela vai jorrar sangue. Você vai apertar o controle assim, meu Deus do céu, que é sangue. Uma matéria que uma mãe está com a sua filha na cadeirinha aqui atrás. E agora isso me corta o coração, porque eu sou pai. Então quando eu imagino, eu falo, meu Deus do céu. E ela estava andando na rua. Porém, lá na frente da rua estava vindo um carro de bandido, com os bandidos e os policiais trocando tiro. Uma bala perdida entra no carro daquela mulher e acerta na cabeça da filha dela. Eu estou falando de crises morais. A segurança está em crise, a educação está em crise. De colocar um filho numa escola particular, glória a Deus. Mas se estiver numa escola pública, é só Deus da causa, porque não tem aula, porque toda hora é greve, o professor não vem, o professor não recebe bem. A gente paga milhões para um jogador de futebol, e glória a Deus por isso. Mas para um professor, para um bombeiro, para um policial, nada. Eles têm que fazer greve, têm que correr por causa dos seus direitos. Enquanto o jogador de futebol vai lá, cai no chão e dá uma chuta para fora e ganha milhões. Olha a crise que nós vivemos no nosso país. Mas no carnaval, no carnaval é a grande festa do Brasil. Quer ver, em 2000 eu anotei aqui, peraí, eu vou achar aqui, ó. Em 2014, se eu não me engano, 2016, perdão, o jornal americano The New York Times, chique falando inglês, ele colocou assim a manchete: brasileiros ignoram o medo da Zika. Lembra da Zika vírus? Quando virou quase todo mundo pegou, misericórdia.
Brasileiros ignoram o medo da zika para cair na alegria do carnaval. Olha só como que nós somos vistos lá fora. Tem outra matéria que eu não consegui achar, mas eu lembro que falava alguma coisa assim: o Brasil está em crise, mas pula o carnaval. É a festa das máscaras. Para o mundo todo, todo mundo viaja para o Brasil. Americanos, russos, japoneses, espanhóis vão pular o carnaval no Brasil, porque é alegria. Nós vemos as cores, os carros alegóricos, as músicas contagiantes. Mas fica aqui no Brasil para você ver. Alex, você está praguejando o lugar que você vive? Não. Se a gente não vê isso, se a gente quer a igreja, se a gente tem que brilhar no mundo, nós não enxergarmos isso, quem vai enxergar? Pulam o carnaval, depois ficam horas e horas na fila do SUS. E muitas vezes nós vivemos esse baile de máscaras aqui dentro. De ativismo religioso, porque a gente pensa assim: a gente tem que ganhar o mundo para Cristo, né? Amém? A gente tem que trazer o povo para dentro da igreja, conhecer Jesus, amém? Então o pessoal vai fazer estratégias. Glória a Deus pelas estratégias. É o bloquinho de carnaval gospel. Tudo que tem gospel no final está permitido agora, parece, né? Mas eu lembro uma vez que eu fui tocar numa igreja e foi mó benção, mó benção. O pessoal adorou a Deus, levantou as mãos, aleluia, Jesus, aleluia. E depois que a gente cantou outras bandas, e veio um grupo de pagode. Nada contra pagode, eu até gosto, mas acredito que deva ter o seu lugar. Também eu não estou condenando pagode gospel, eu gosto de ouvir no meu celular. Mas foi engraçado que o pessoal está cantando Jesus, sei lá, eles pegaram esses covers dessas músicas, sabe do toque no altar? Deus já alianta. E o pessoal louvando, amém, glória a Deus. Porém teve uma irmã que estava no fogo puro, no mistério santo ali, na hora da oração. Mas quando eles começaram, a irmã começou, mexeu o ombrinho, ela mexia a perninha. Daqui a pouco a irmã já está que nem a Globeleza gospel. Tem um perigo. Em prol de um ativismo religioso, vamos ganhar o mundo para Jesus. Entenda uma coisa: Jesus, todas as vezes que ele falava com as pessoas, quando ele estava no campo, ele falava de uma parábola do semeador. Era a verdade daquele pessoal que estava ouvindo. Se Jesus estivesse no campo e falasse sobre economia, se ele falasse sobre banqueiros, as pessoas do campo não entenderiam, ou entenderiam mais dificilmente, amém? Quando Jesus estava na cidade, ele falava dos banqueiros. Ele falava de um jeito que as pessoas conseguiam entender. Você percebe que até mesmo nas cartas que ele escreve às 7 igrejas da Ásia Menor, ele usa termos, ele usa figuras, ele usa detalhes, dados que são fáceis o entendimento. Você enxerga isso? Pelo menos da igreja de Sardes que nós lemos. Agora entenda uma coisa: Jesus, para que a sua mensagem fosse eficaz, ele nunca teve que mudar o seu padrão moral. Para que a mensagem de Cristo fosse eficaz, Cristo nunca teve que mudar o seu padrão moral. Ele não teve que se vestir de uma outra forma, ele não teve que falar de uma outra forma, ele não teve que se comportar de um outro jeito, ele não teve que, sei lá, parecer uma outra pessoa. Ele nunca teve que fazer isso. Eu entendo que existem tempos e tempos. Você não vai chegar numa pessoa que talvez não teve oportunidade de estudar, que talvez não sabe nem ler, e começar a falar palavras difíceis. Tanto que hoje nós temos versões de Bíblia que tem traduções muito mais fáceis. Essa que eu leio, eu gosto bastante, é a NVT, Nova Versão Transformadora. Ela é muito mais simples, você consegue entender. Existe uma linguagem que a gente pode utilizar. Você está na favela, você pode usar ali coisas do meio. Você está em Alphaville, você pode usar coisas ali do meio. Porque se você for para Alphaville, onde só tem aqueles carrão e tal, as pessoas que tá cheio da grana, e você fala, poxa vida, sabe o que é pegar ônibus? A pessoa talvez nunca vai saber.
Ou você chegar para uma pessoa que não tem dinheiro nem para comprar a janta e falar: olha, quando eu comprei a minha Ferrari. A pessoa vai falar: peraí, o que é isso? Existe sim uma linguagem, mas a gente tem que entender que a gente não deve mudar os nossos padrões comportamentais, morais. A Bíblia não pede isso. E se você faz isso baseado na Bíblia, é uma mentira, é uma heresia. A Bíblia não fala: olha, mas Paulo, me fiz de judeu para ganhar os judeus, me fiz de romano para ganhar os romanos, né? Tem gente que usa isso, mas ele era judeu, ele era romano. Não é que ele se fez, ele fez alguém que ele não era, ele colocou uma máscara. Ele entendia que aonde ele estava, a linguagem precisava mudar. A Vênia Amor entende isso. Para que pinta essa parede de preto? Para quê? As igrejas, elas, não é que todo mundo faz, mas as pessoas têm entendido. Jovens vêm e falam assim: puxa vida, olha que lugar diferente. Eu sou da época que as igrejas tinham uma cortinona atrás, parecia a casa da minha mãe. E que o pastor vinha todo de terno e gravata e falava: ósculos e amplexos, amados irmãos, que é beijos e abraços. Mas com uma palavra difícil: podeis tomar os vossos assentos. A pessoa sai correndo: pelo amor de Deus, eu tenho que ler a Bíblia e um dicionário ao mesmo tempo. Eu e minha esposa estava lendo um livro que a gente até desistiu, porque pelo amor de Deus, que livro difícil. A gente falava, a cada palavra a gente tinha que procurar no dicionário. Peraí, vamos ler um livro que a gente consiga entender, para absorver direito. Cristo, ele nunca precisou mudar os seus padrões morais e comportamentais para que a sua mensagem se tornasse eficaz. A igreja de Sardes é uma igreja morta, porque era uma igreja ativa. Preste atenção. Porque era uma igreja ativa, era uma igreja que fazia, era uma igreja que desenrolava. Mas por que era uma igreja morta? Como pode? É um paradoxo, Alex, a pessoa fazer tanta coisa e mesmo assim está morta. A palavra de Deus nos diz em Romanos 6:23 que o que traz morte para o cristão é o pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A vida da igreja, entenda, ela não tem validade. Quem já ouviu aquela frase assim, ó: mas na Bíblia está escrito que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Quem já ouviu? Levanta a mão aí para eu saber. Já ouviu? É uma mentira, porque não está escrito isso. Porque se tivesse escrito isso, quer dizer que a vida cristã teria um prazo de validade. Se tivesse escrito nos últimos dias o amor de muitos esfriará, a gente poderia falar: é verdade, hoje eu estou fraco. Você sabe, né? Deu validade, né? Venceu ontem, tem que recarregar as energias. Não. Em Mateus 24:12, Jesus diz o seguinte: que por se multiplicar a iniquidade, não é por causa dos últimos dias, é por se multiplicar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor de muitos esfriará. O que traz morte para o cristão? Pecado. Pecado é como se você mirasse no alvo, sabe? Arco e flecha. Você mirou no alvo. Ou melhor, vamos usar coisas do nosso cotidiano. É o jogador que está na linha do pênalti. Brasil, país do futebol, dizem, né? Porque ultimamente não está lá aquelas coisas. Quando a gente está perdendo para São Bento, para Ferroviário, umas coisas assim, pelo amor de Deus. É o jogador na linha ali do pênalti, ele vai bater, só está ele e o goleiro. O gol daquele tamanho imenso. Ele vai, faz mó careta, faz cambalhota e vira e chuta para fora. Pecado é isso. É você mirar e errar o alvo. É você falhar com Deus. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Quando nós erramos isso, nós pecamos. Você entende isso? E o que faz a igreja morrer? O pecado. John Piper, um grande pastor, um grande homem de Deus, ele diz o seguinte no livro Vivendo na Luz: dinheiro, sexo e poder
Ele diz: a origem do pecado, a raiz de todo o pecado é esse coração que prefere qualquer coisa acima de Deus. Um coração que não valoriza Deus acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Em outro trecho do mesmo livro, John Piper diz o seguinte: nunca deixamos Deus meramente porque lhe damos pouco valor. Você nunca deixa Deus porque você fala assim: hoje não está valendo muita coisa. Sempre trocamos Deus por algo que valorizamos mais. A realidade do pecado não é que você, poxa vida, não faz mais muito sentido ir para a igreja, eu vou para o mundo. Não faz mais muito sentido obedecer à voz de Deus. Não é mais aquela coisa, Alex, sabe, eu venho no culto, antigamente o irmão dava uma nota no teclado e já vinha a glória. E hoje não é mais a mesma coisa. Não é que Cristo mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não é que a igreja mudou, é que quando tinha a parede de tijolinho eu sentia mais a presença do Espírito Santo. Meu irmão, não, para com isso. Era a parede de tijolinho então? Então falar para o pastor pegar os papéis e te enrolar assim, ó. Você vai viver no Espírito Santo então, pelo amor de Deus. Não é por causa disso. Nós trocamos Deus por algo que nós achamos ser mais valioso. Nós valorizamos outras coisas. A pessoa que peca, a pessoa que erra, nós. A pessoa que erra, a pessoa que peca, não peca porque, por qualquer outra desculpa. Peca porque prefere outras coisas acima de Deus. Mas é tão difícil, Alex. A gente tem todas as ferramentas, todas as armas para nos fortalecer. É difícil para quem não se prepara. É difícil para quem utiliza do culto, utiliza das coisas como muleta, como desculpa. Para essa pessoa é difícil. É difícil para a pessoa que pensa que está viva, mas está morta. Assim como a igreja de Sardes. Igreja ativa. Tinha bloquinho de carnaval lá na rua de Sardes. A gente fazia muita coisa, trouxe bastante gente para Jesus, mas estava morta. Imagine como que é difícil ouvir isso. Imagine você se dedica tanto e você descobre que você se dedicou a nada. Alex, estar na igreja e fazer as coisas do reino é nada. Depende do seu coração. Tem gente que acha que pelo que ele faz, pela oferta que ele entrega, é que ela é mais espiritual. Mas quando aquele irmão ele ora, ele fala: Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de José, Deus de Moisés. A pessoa fala todos os personagens da Bíblia, sabe? Aquela oração enrolada. Senhor que criou o sol, a terra, a grama, criou as águas, criou o cachorro. Pelo amor de Deus, você acha que isso move a mão de Deus? Você acha que isso te faz ser mais espiritual que as outras pessoas? A Bíblia chama isso, sabe do que? Trapo de imundície. Nada. Sabe uma roupa suja, toda rasgada, fedida? É isso. Alex, orar é isso? Não, orar com a intenção errada. Bem sábado que você vai aprender. Não sei nem quem vai pregar, mas você vai aprender. Vai falar sobre oração, House of Teens. O ruim quando nós estamos fazendo, estamos ativos, mas o foco está errado. Deus está aqui, ó, e você está mirando lá. Tem nada a ver. Está morto. Mas eu leio muito a Bíblia, Alex, em casa. Grande coisa. A gente às vezes acredita que a gente pode colocar Deus na parede, que a gente pode fazer de Deus o que nós queremos. E eu falo e Deus faz. Eu ouvi isso um dia, nossa, mas me doeu o coração. Eu vi uma irmã, a gente estava numa festa de família, e a irmã falou assim: mas quando eu falo, Deus faz. Eu falei: meu Deus, olha,
Peraí, se Deus está te obedecendo, fala para Ele me dar um aumento de salário, né? Trabalha um dia e ganha que nem que você ganharia nos outros, sei lá. Você está tão poderosa assim? Está mandando no Deus onipotente? Peraí. A gente pensa que é o que nós fazemos, e no final das contas, esse é o nosso estado. Às vezes o diagnóstico é esse. Tem fama de quem está vivo. Quem te olha, fala: olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus. No domingo passado, na oração, eu falei isso. Se a pessoa que está do seu lado, dá uma olhada para ela, não precisa falar nada, que eu sei que ninguém gosta de falar alguma coisa para a pessoa do lado, mas só olha para ela, faz assim, olha e volta, só para, não, vai que você está com vergonha, misericórdia. Mas se essa pessoa que está do seu lado, não precisa responder, mas pense, soubesse dos mais sujos segredos que tem dentro do seu coração, soubesse dos seus pensamentos, conhecesse e sondasse quem você é verdadeiramente, será que ela sentaria do seu lado? Será? Talvez se você me conhecesse a fundo, quem foi o Alex, quem é o Alex, você ia atacar a cadeira na minha cabeça, falar: sai daí, pelo amor de Deus. Nossa, Alex, o que é? Ser matador? Não, pelo amor de Deus. Às vezes o pessoal pensa: pelo amor de Deus, o que ele faz, né? Mas a nossa natureza humana é pecaminosa. Nós erramos quando queremos acertar, e olhe lá quando nós queremos acertar. Tome cuidado para que o diagnóstico de quem está vivo aparentemente e está morto não seja para a sua vida. Como está o seu coração nessa noite? Faça um check-up agora. Seja sincero com você. Sabe, imagine você vai no médico e você está com dor de cabeça, ok? Vocês estão imaginando? Você no médico, dor de cabeça. Você senta ali na frente do médico e o médico fala assim: o que você está sentindo? Meu cotovelo doendo. Aí o que o doutor vai fazer? Vai aplicar um remédio para o seu cotovelo, não é verdade? Eu estou com a minha perna doendo. Ele vai mandar enfaixar a sua perna, sei lá. Ou ele vai falar que é vírus. Misericórdia. Virose. Olha como... E o pessoal está falando carnaval, hein? Misericórdia. Vai resolver alguma coisa? Sua dor de cabeça vai ser curada? Sim ou não? Para que o médico possa dar o remédio, dosar o remédio da maneira correta, o que você precisa? É chegar no médico e falar: eu estou com dor de cabeça. É simples, é lógica. Ninguém vai no médico para falar uma mentira. Se nós queremos ser curados, se nós queremos não viver mais uma vida de aparência, de parecer que está vivo, mas está morto, igual a igreja de Sardes, nós temos que ir em direção ao médico dos médicos. A gente não tem que ir em direção a Deus, a Cibele, que achava que ela tinha poder sobre a vida e a morte. Não, a gente tem que ir na direção do Criador da vida e da morte, aquele que tem tudo sob controle. O começo da carta fala: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, que são as 7 igrejas. A igreja de Cristo está na mão dele, ele não perdeu o controle. É ele que tem o controle. Oséias 6:1, não precisa abrir, fala que aquele que fez a ferida, ele a ligará. Diga glória a Deus por isso. Por que, Alex? Porque é o mesmo Jesus que falou para João: João, escreve isso daí, ó. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de quem está vivo, mas está morto. Você tem que despertar, acordar, ser vigilante. Olha, as tuas obras que você faz, elas não estão num padrão que o meu Deus aprovaria. O mesmo Jesus que aponta o erro dessa igreja, que das 7 igrejas, apenas 2 igrejas, a carta começa com uma exortação: Sardes e Laodiceia. Todas as outras o Senhor Jesus fala: olha, eu reconheço que você é amável, que você suporta bem os outros, ou então que você confrontou, que você refutou os nicolaítas, aquela igreja que tinha o espírito de Jezabel. As outras 5 igrejas ele elogiou. Sardes e Laodiceia ele já chegou exortando.
Mas aquele que mostrou, ele também mostra como essa igreja poderia tornar a vida. Então veja comigo, versículo 2. São 5 passos. Se você tiver com uma caneta na sua Bíblia ou um papel, eu quero que você anote. 5 passos, coisa fácil. 5 passos vai mudar a sua vida? Com certeza. Esse sim. Não é aquele negócio, acorda cedo, toma, sei lá, um copo de água com limão, não, esse muda a vida mesmo. 5 passos, versículo 2. Qual é o primeiro passo? Desperte. Sede vigilante. Não é engraçado que Deus está falando para despertar alguém que na verdade está morto? Não é verdade? Não é estranho? Já foi no cemitério e falou assim: ei, sede vigilante. E a pessoa levantou? Alguém já conseguiu fazer isso? Conseguiu, glória a Deus. Meu Deus do céu, Deus está operando através da sua vida. Mas é difícil, não é? Mas desperte, ele fala para quem está morto. E é interessante que em Mateus 9, do versículo 18 até 26, conta a história de Jairo, da sua filha, e no meio tem a mulher do fluxo de sangue. Mas Jairo vai até Jesus e fala: Jesus, a minha filha está doente, ela está quase morrendo. Quando Jesus vai em direção à casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue toca na orla das vestes. Imagine na cabeça de Jairo isso, a filha doente, quase morrendo, e aquela mulher, e falou: meu Deus do céu, Jesus, ô Jesus, deixa para você vir depois, pô. O Senhor não liberou uma palavra para o centurião? Libera para ela também, vai embora, vamos lá para minha casa. A mulher é curada, eles continuam a caminho, vem alguém e fala assim: Jairo, Lázaro, outra história. Jairo, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Aqui que Jesus fala: olha, fica tranquilo, ela só dorme. Olha que loucura. Para aquele que tem o poder sobre a vida, sobre a morte, a pessoa que não tem mais jeito, ele fala assim: tem jeito sim. Ainda dá, não está dormindo, é só acorda. Desperte, sede vigilante. Primeiro passo. Segundo passo, no versículo 2, a parte B, ele fala assim: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Segundo passo, fortaleça o pouco que resta. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas às vezes está só aquela chaminha, sabe vela de parabéns? Que você assopra e continua brilhando assim o pavio, mas não está sendo a chama, mas está. Se você ficar, aí bota de novo a chama. Tem gente que está assim dentro da igreja. O pior de tudo é quando você não reconhece isso. Você já não tem mais força para orar, você não tem mais força para jejuar, você está mais cansado por causa das coisas que você faz, e você não tem tempo para Deus. Eu sei que a gente fala sempre isso: poxa, Alex, é chato pra caramba. Todo culto o pastor Danilo fala, o pastor Fernando, o pastor Ezra, o pessoal do louvor, o pessoal que está na porta. Mas é a nossa realidade. E às vezes a gente usa aquela desculpa: é por causa dos fins dos tempos. Não. Excesso de pecado é quando nós trocamos a glória de Cristo por coisas que Deus fez. Nós trocamos a beleza do Criador pelas coisas que Ele fez pela criação. Romanos 1. Fortaleça o pouco que resta. Fortaleça aquilo que ainda está quase morrendo, está na UTI. Todos já falaram: não tem mais jeito. Sabe aquela pessoa que o pessoal olha e fala assim: daqui a pouco isso aí está no mundo, fogo de palha. Já ouviu alguém falar isso de alguém? Se converteu, daqui a pouco já vai lá fora de novo. E tem cristão que vive a vida toda em Cristo assim, parecendo que a qualquer hora vai cair. Oh, pelo amor de Deus, fortaleça o pouco que ainda resta. Versículo 3, terceiro passo: lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. O nosso problema é que a gente acha que a gente já está livre. Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E é engraçado que ele está andando, ele vai-se embora. Porém, ele não sabe andar direito, porque hora ou outra ele cai. Ainda mais quando ele está com tênis, ele não está muito acostumado. E aí a gente vai no shopping, eu quero dar a mão para ele. Vamos andar, filho? Ele larga a minha mão, ele quer andar sozinho. Mas parece que é assim, ó. Ele largou minha mão, deu 3 passos, cai.
Ô Felipe, vamos, levanta. Aí você pensa, ele caiu. Vou levantar ele, vou dar a mão para ele, ele vai continuar. Ele larga minha mão de novo e quer andar sozinho. Acontece isso com a gente, que a gente ouve. Aí fala, beleza Deus, aprendi. Fechou? E erra. Aí Deus, vem, levanta. Não, pera, não, desencontra. Não, pera, calma Deus. Eu sei fazer. Eu sei como eu faço. Não precisa da sua mão não. Eu ouvi, o pastor Daniel já falou isso mais 500 vezes. Eu já ouvi 500 mensagens na internet. O próprio Jesus fala, lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Aquele momento de fogo intenso, quando a gente se converte, que os maiores milagres, as melhores experiências acontecem nesse período. Eu dou trabalho pro cara da câmera, pro Wagner que está na câmera, quando eu dou umas corridas assim, ó. Foi mal. Mas não é interessante? Você está 50 anos na igreja, entrou um irmão ontem, ele já está levantando a mão. Pastor, Deus me abençoou com uma porta de emprego. Aí veio o meu patrão e falou assim, você quer aquele carro 0 km? Eu te dou. Não é? Tipo, a gente fala, e eu que estou aqui há tanto tempo? A pessoa fala, nossa pastor, ontem à noite eu estava orando em casa. A pessoa, uma semana na igreja. A pessoa fala assim, pastor, e estava aquela glória imensa, e eu senti Deus, e quando eu abri tinha um anjo, e sei lá. Aí você fala, meu Deus do céu, eu estou há 15 anos na igreja, nunca vi nada. Aí a gente quer desclassificar, isso é meninice, isso é besteira. Cristo, Ele nos orienta. Lembra do que você ouviu e do que você aprendeu lá no início. Na quinta-feira eu tive a oportunidade de ouvir dois grandes homens de Deus que eu gosto muito de ouvir, que é o reverendo Augusto Nicodemos e o pastor John Piper, que eles estiveram lá em Alphaville, numa igreja lá. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele pregou sobre ter plena satisfação em Deus em meio ao sofrimento. E ele citou Paulo em 2 Coríntios 4. Ele falava que Paulo, se você for pegar a lista dos sofrimentos de Paulo, ele até brincou, ele falou assim, se eu sofresse metade do que Paulo sofreu, eu desistia da vida e virava Uber. E que eu pregar nada não, vou virar Uber. Ele mesmo falou isso. E ele ressaltou que o fato que não fazia Paulo desistir era que Paulo estava convicto naquilo que ele acreditava. Ele não parava de pregar o evangelho, mesmo sofrendo ameaça de morte, porque ele sabia quem o chamou. Ele sabia qual era o seu chamado, ele conhecia Cristo, ele sabia o poder que Cristo tinha, e tem, e sempre terá. A gente esquece de ter essa convicção e a gente quer andar pelas nossas próprias pernas. É uma confiança de que nós conseguiremos e que nós podemos. E é igual o Felipe, meu filho, largou da mão de Deus, você dá uns 3 passos, cai. Percebeu que quando você lê a Bíblia todo dia, quando você está ouvindo louvor, quando você está no Espírito, e é difícil de você pecar? Não sei se você percebeu, comigo é assim. Não sei se eu estou sozinho. Aí a gente fala que eu errei alguma coisa nesse momento, aí você deixou de fazer. Orar, jejuar, ler as Escrituras, meditar nelas, conversar com Deus, são coisas que nunca podem deixar de acontecer na vida do cristão. Um dia só, você fica um dia só sem respirar, você não fica nem 5 segundos, 30, sei lá, tem gente que 1 minuto, tá, tanto faz. E por que a gente fica um dia, 2, 3, uma semana sem orar, sem agradecer a Deus, sem meditar na palavra? E quando as lutas vêm, a gente pensa, mas peraí, é que está difícil. Não, você está fazendo as coisas ficarem difíceis. 4º passo, versículo 3 diz, lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio, agarre-se a isso com firmeza. Não é somente lembrar, como eu disse, é você ter convicção disso. Se as pessoas começam a falar perguntas mais assim, você já, meu Deus do céu, será que a Bíblia está certa ou não está?
Tem pessoa aqui que acha, a Bíblia está errada. Não, peraí, de vez em quando acontecem uns debates teológicos lá no grupo do House of Teens. O teólogo aqui de plantão, Ulisses, o Anderson. E às vezes, peraí, será que a Bíblia está certa? Não, não que ninguém falou isso não, pelo amor de Deus. Mas você não tem convicção no que você ouviu. Você sai da igreja já duvidando. Último passo, que é o mais importante. Versículo 3: agarre-se a isso com firmeza e arrependa-se. Volte. Arrepender é metanoia, é mudança de mente, é voltar. O orgulho atrapalha. O que as pessoas vão pensar de você, isso também atrapalha. Mas eu prefiro ser achado por Deus como alguém que volta, alguém que se arrepende, do que alguém que está morto e pensa que está vivo. Eu não quero te espantar, mas tem um livro chamado, do reverendo Augusto Nicodemos, Se Deus for contra nós. E no livro ele fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é maravilhoso. Quem será contra aqueles que pertencem a Deus? Ninguém. Nós temos o Deus que é onipotente, onisciente, Ele é o Todo-Poderoso, amém? Aí ele pergunta assim: e se Deus for contra nós? E aí? Tiago 4,4 fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ele fala: olha, se você não despertar, se você não fortalecendo o que resta, luta, corre atrás. Se você não voltar àquilo que você ouviu no início, não acreditar, se você não agarrar-se a isso, ter convicção no que você ouviu, nas palavras de Cristo, e não se arrepender, ele fala: se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Imagine ter Deus como seu inimigo. Alex, não, Ele é meu melhor amigo. Tem certeza? Você tem feito o que agrada a Ele? A sua amizade é com Deus ou com o mundo? Você conversa facilmente com o mundo? Não, tem que conversar, Alex. Não. Você troca os seus valores? Você troca a sua moral facilmente? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Por fim, versículo 6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se hoje você pode ouvir, assim como Sardes quando recebeu essa carta, se você ainda pode ouvir isso, quer dizer que você ainda tem chance. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.